Estão aqui nos acompanhando mais uma reunião da Bancada do Norte. Hoje um tema extremamente importante e um tema que nós estamos desde 2016, né? Éramos, depois de 17 vereadores em Joinville, já estávamos em cima desse tema. Alguns deputados estaduais que já estavam aqui já batalhavam por isso. Alguns que já saíram, não estão mais como deputados estaduais e, infelizmente, não conseguiram dar continuidade a essa obra tão importante que é a Costa do Encanto. Então, hoje nós estamos aqui com muita satisfação, recebendo a presença dos nossos amigos parlamentares, deputados que fazem parte da nossa Bancada do Norte, bancada extremamente atuante. E para vocês terem uma ideia como surgiu essa reunião, nós fizemos uma reunião anteriormente. Essa reunião, criamos algumas pautas necessárias para a Bancada do Norte defender, e a pauta principal, naquele momento, foi a Costa do Encanto, justamente pela necessidade e as dificuldades dos municípios de Itapoá e Garuva. E quando a gente fala os municípios de Itapoá e Garuva, muitas vezes os problemas que estão em vias judiciais, os problemas que são do Estado, eles acabam refletindo diretamente na população que ali mora, São Francisco do Sul e Itapoá, e diretamente na população que ali mora, e a pressão vem para cima dos prefeitos municipais, o prefeito de São Francisco do Sul, Godofredo aqui presente, o prefeito Jefinho de Itapoá. Mas queria agradecer a presença do deputado presidente da Assembleia Legislativa nesse momento, deputado Maurício Cadillac, que também faz parte conosco da Bancada do Norte, deputado Maurício Peixe, grande defensor dessa causa, deputado Matheus Cadorim, aqui está presente. Nós também temos na Bancada do Norte o deputado Antídio Lunelli, que está em viagem internacional, deputado Sargento Lima, que acredito que esteja chegando daqui a pouquinho, e o deputado Vicente Caro Preso, que também é um defensor e trouxe essa pauta, além de todos os parlamentares falarem do tema, mas ele defende muito essa pauta, inclusive na última reunião com o governador. Cumprimentar aqui e agradecer a presença do nosso procurador do Estado, doutor Vicari. Muito obrigado por estar presente aqui nesse tema tão sensível e tão importante para o norte de Santa Catarina. Deputado Gerri, secretário de Estado, que hoje é acompanhado pela Andréia, que é nossa regional, que conhece muito bem do tema, né, Andréia? Talvez ela e o doutor Tiago são os que mais conhecem desse tema da Costa do Encanto. Agradecer de uma maneira muito especial ao doutor Tiago Gutierrez, que não mediu esforço para estar aqui. Quando a gente, na reunião da Bancada do Norte, teve o encaminhamento e o entendimento que deveríamos, em algum momento, colocar todos os agentes numa mesma mesa e tentarmos dialogar para achar uma saída. Muitas vezes, né, é muito fácil para o Estado jogar a culpa no Judiciário. É muito fácil o Judiciário dizer que o Estado não está cumprindo a função dele. E nós, que somos a Assembleia Legislativa, ficamos no meio disso e precisamos dar uma resposta para a população que tanto pede. Então, se cada um fizer um pouquinho, a Assembleia também pode se envolver com ênfase nesse caso, eu tenho certeza que essa reunião é uma reunião para ter encaminhamento. Ou nós chegamos lá na população de Itapoá, na população de São Francisco do Sul, e vamos dizer a verdade, vai acontecer isso, isso, aquilo, ou nós, porque já em alguns momentos, infelizmente, os vereadores presentes aqui, presidente Fernando, todos os vereadores, o Adriel também de São Francisco do Sul, em alguns momentos virou motivo de piada quando a gente fala de Costa do Encanto. Quando a gente fala, de novo tu vai falar desse tema? Isso aí não vai acontecer nunca, isso aí é mentira de político, então a Costa do Encanto virou um desencanto, infelizmente essa é a realidade. Mas nós estamos aqui atuantes e querendo fazer acontecer. Então eu gostaria, não sei se conseguiram colocar o vídeo. Então tá. Então eu gostaria de passar a palavra para o deputado Maurício, que daqui a pouquinho já tem que abrir a sessão ali. Maurício Cadillac vai abrir a sessão como presidente da casa. Deputado Maurício, presidente é o Cadillac, mas daqui a pouco vai ser o Maurício Peixe também, né? Quem sabe um dia. Deputado Maurício Cadillac. Obrigado, presidente Fernando. Fernando aí que tem sido se destacado como deputado sempre e agora coordenando a nossa Bancada do Norte. Meu colega Maurício Peixe, né, o Matheus Cadorim, aqui o nosso secretário e colega Gerri, um destacado secretário do governo, e agora com mais problema aí no período de chuva, mas que está se virando aí. Então, parabéns, Gerri, pelo trabalho que você faz. Saudar o doutor Vicari também, o homem que cuida aí da parte legal do governo do Estado, os nossos prefeitos aí presentes, sabemos da importância. O prefeito de São Francisco meio não muito otimista
e confiante nessa reunião, né? Eu estava ali conversando com ele perto e confiante. Saudar todo o pessoal aí de todos os municípios da região que são, o doutor Tiago ali, eu pulei. Saudar o Tiago lá de Itapuá, Jonetir, a Bela, se eu não falar o nome da Bela, tá louco, né? Então, todos que estão presentes. Eu acho que é uma luta não tão difícil de vencer. A burocracia no Estado, no Brasil, infelizmente, tem superado a vontade das pessoas que lutam por obras e situações importantes para o Estado e que, infelizmente, às vezes não acontece. A gente tem vários exemplos aí. A 285, faltavam 5 quilômetros para concluir desde o tempo do Luiz Henrique. E não podia, porque um laudo dizia lá naquela obra que tinha uma lagartixa, tipo de lagartixa, que vivia de um lado da rodovia e se alimentava do outro. E se asfaltasse, não ia dar problema para a lagartixa, né? Então a gente vê que tem que ter bom senso, todos nós somos pelo meio ambiente, por tudo que é necessário, mas nós infelizmente estamos vivendo uns extremos. Mas eu sei aí que com a bancada, com o Fernando na condução, a gente vai caminhar, contem com a Assembleia e estamos juntos. Senhores, como é uma reunião de trabalho, eu, em primeiro momento, acho que seria interessante passar a palavra para a Andréia, só para fazer um breve relato desse trâmite, a linha do tempo, né, Andréia? Para que daí a gente possa passar a palavra para os deputados, a Andréia passar para as pessoas entenderem, né, do que a gente está debatendo, discutindo, e aí os deputados poderem fazer suas análises e questionamentos. Então, pessoal, eu sou até suspeita, né, Fernando, porque eu participo do projeto da Costa do Encanto desde que começou. Eu entrei na SDR, fui contratada para fazer a primeira obra da Costa do Encanto, que foi 1 quilômetro na Vigorelli e 1 quilômetro nas Salinas, na Barra do Sul. Só que assim, ó, o projeto da Costa do Encanto, ele era um projeto de desenvolvimento regional, que era o objetivo das secretarias regionais na época, que o governador Luiz Henrique criou. Então, até resgatei um documento de uma apresentação que a gente fez numa época em 2014, numa das reuniões do Conselho. Então, assim, ó, o projeto da Costa do Encanto, ele envolvia todos os setores da Secretaria Regional, que era o cultural, social, saúde, meio ambiente, infraestrutura, enfim, tudo o que era contexto, desenvolvimento econômico, segurança. Então, assim, ó, todos estavam envolvidos, a comunidade principalmente. Hoje, se a gente andar na Vila da Glória, né, às vezes eu vou lá almoçar, muita gente me pergunta, Andréia, por que está parado isso? Porque, assim, ó, a gente não abriu um leito de estrada em nenhum dos trechos, nenhum. E, assim, ó, era proibido retificar, tá? Inclusive, a gente cansou de pagar casas ali para não tirar uma pedra. Isso aí eu tenho tudo registrado. Então, assim, ó, foi um projeto muito bem formulado. Todos os cuidados durante a execução das obras a gente tinha. A gente monitorava poeira, monitorava água, tinha arqueólogo, era engenheiro florestal, engenheiro ambiental. Então, assim, ó, a gente era acompanhado diariamente por todos. Qualquer dúvida, era parado o serviço. Eu lembro que na Laranjeiras, é um dos trechos de São Francisco do Sul, a gente ficou parado 47 dias, porque tinha dúvida se tinha um sambaqui ou não lá. Então, a arqueóloga ia, avaliava, levava outros profissionais, até que chegaram à conclusão que não se tratava de um sambaqui. Que, para a gente que é engenheiro, às vezes acha que é conchinha, mas eles não, né? Eles analisam tudo e... Então, assim, só para contextualizar, né? Eu acho que é um projeto muito importante. Infelizmente,
com o fim das SDRs, ele também parou, porque ele era muito mais amplo do que uma via, né? Ele era um conjunto de ações. Deputada Vanessa, seja bem-vinda à nossa reunião da Bancada do Norte. Fique à vontade. Perfeito. Passa a palavra ao deputado Maurício Peixe, para que possa fazer sua explanação. Pensei que a André ia falar mais. Pensei que ia complementar, porque tem muitas coisas ainda que precisam ser contextualizadas. É importante. Eu quero saudar o deputado Fernando. Deputado Fernando Crelli, que foi vereador comigo em Joinville, presidente da Câmara, fizemos um entendimento muito bom lá. Desenvolvemos vários trabalhos em parceria. E não poderia ser diferente aqui na Assembleia Legislativa. Quando eu cheguei, ele já estava aqui e nós unimos forças. Essa bancada do Norte, com o Matheus Cadorim, com o nosso Sargento Lima, né, com o Maurício Kudelak, Vicente Caro Preso e também o Antide, hoje a Vanessa, ela tem sido muito unida em atuação na região norte do estado, para trazer à tona problemas que nós precisamos resolver, a pedido da população. A população, quando escolhe os seus representantes, é para dar resposta. E nós precisamos dar resposta à população, de uma forma positiva ou não, mas tem que ser dado. E é isso que eles esperam de nós, então nós não podemos ficar quietos. E aí eu quero saudar o prefeito Jefinho, meu amigo de muito tempo, já vereador também, que já foi. Também o prefeito Godofredo, né, prefeito? Que é um grande amigo. É o Gerry, que é nosso deputado e grande secretário. Também saudar os vereadores que aqui estão, né? O Adriel, o Tiago, também a Bela. Tem mais algum vereador? O Fernando está ali, o Nego, vereador. Está cheio de vereador aqui, já podemos fazer sessão também aqui. E, aliás, o Tiago já citei. Aliás, parabéns aos vereadores pela luta, vocês já fizeram encontros, já estão também tratando e trabalhando. Eu quero saudar especialmente o doutor Tiago. Doutor Tiago, já conhecemos há algum tempo. Eu já quero fazer um convite agora aqui para o senhor e para os deputados da região norte. Na terça-feira que vem, às 11 horas da manhã, nós teremos, inclusive, André ia mandar o convite para você, nós vamos ter uma reunião com o superintendente do DENIT, o Alisson, para tratar sobre a BR-280. O acompanhamento das obras e agora finalizando já a readequação do trecho entre Joinville, ou BR-101, a São Francisco do Sul. E aí eu quero parabenizar o doutor Tiago. Esses dias atrás tivemos, quando lá em São Francisco do Sul, uma apresentação do grupo Probe Abitonga. O doutor Tiago fez a apresentação, junto com o doutor Cláudio Turek, sobre o canal do Linguado. Fiquei impressionado, muito bom. Fernando Krelling acompanhou, também fizemos na Comac. Então nós estamos trabalhando a bancada justamente para resolver problemas que nós precisamos dar satisfação. Uma delas é a BR-280, que emperra tudo. Daqui a pouco também já estamos tratando do Porto Itapoá, duplicação, levando o governador. Então a bancada está muito unida e está tratando de assuntos muito pontuais que é importante para a cidade. Agora, doutor Tiago, né, nós temos essa situação há muito tempo lá, Costa do Encanto. Eu fui vereador, fui secretário do governador, na época prefeito Luiz Henrique, e quando o governador, o grande sonho do governador era fazer a Costa do Encanto na sua totalidade. Ele entendia que deveríamos ter ali naquela região, sim, pavimentação para desenvolvimento, tanto já pensando no Porto de Itapoá, como também da Vila da Glória e o próprio Itapoá, né? Inclusive com Garuva. E aí eu acompanhei muitas coisas ali com ele nessa situação e ele faleceu, morreu e não viu completado essa Costa do Encanto. Agora, recente, nem um mês atrás, 3 semanas, faleceu o seu Krieger, lá da Vila da Glória. O seu Krieger era um grande lutador, sonhador, reunia os idosos lá, inclusive pediu para que nós fizéssemos, deputado Fernando, a audiência pública sobre o ferro-bote lá. Nós não fizemos ainda, doutor Tiago, porque se a gente fizer uma audiência pública do ferro-bote, qual vai ser o tema? Esquece ferro-bote, só quero saber da Costa do Encanto. Então, por isso hoje nós temos que tratar
para ver assim com a melhor maneira possível de levar uma resposta positiva. Eu sei que tem alguns detalhes, tem algumas coisas judicializado, mas com essa união de todos nós aqui, podemos avançar e fazer aquilo que a população mais espera, que é os 9 quilômetros e pouco de pavimentação que precisa, e é desenvolvimento. Tem um vice-prefeito de Joinville, do Luiz Henrique, chamado Luiz Henrique Loyola, que ele dizia assim, pavimentação é desenvolvimento. Onde tem pavimentação, nasce um barzinho, uma mercearia, uma farmácia, serviço, e é necessário para a população, para desenvolvimento. É isso que eu quero colocar. Eu vou esperar a posição, o pronunciamento do Dr. Tiago, para depois, então, ser necessário fazer mais alguma consideração. Obrigado, Fernando. Ok, deputado Maurício. Antes de passar a palavra para o deputado Matheus Cadorim, nós temos um vídeo, não sei se já está no ponto, nós temos um vídeo só para apresentar a situação nesse momento da Costa do Encanto, a dificuldade que está, e isso reflete diretamente nos senhores prefeitos, nos senhores vereadores, que diariamente recebem críticas, né, sobre esse caso. Se puder soltar o vídeo, só para vocês verem, já passa a palavra, tá, deputado Matheus. Só para vocês terem uma ideia, a dificuldade. Então não tem como atravessar ali, não tem como passar. Tá realmente um caos. Deputado Matheus. Boa tarde a todos. Não vou me alongar aqui na saudação. Secretários, procurador, deputados, amigos, vereadores, prefeitos aqui presentes. Quando o tema é importante, a gente percebe pela importância das pessoas que acompanham. E a gente está falando de anos de luta. Uma região que não só precisa, como merece ter essa obra concluída. Não é uma obra extensa, é uma obra que, dado o tamanho da importância econômica da região, a gente não precisaria estar aqui levantando novamente a questão. O importante é que a gente saia daqui efetivamente com pontos esclarecidos, né? Qual é o principal problema? E a partir dele a gente conseguir avançar. Porque não adianta, tem todos esses problemas, beleza. Qual que é o pior? Qual que é o principal? Vamos resolver isso. Resolvemos? Avançamos. Senão a gente nunca vai ter uma evolução na conclusão dessa obra. Isso aqui é cena de que a gente vê lá atravessando floresta, né? Nós estamos aqui do nosso lado, zona urbanizada. Não é possível que a gente não consiga, juntando todas essas forças aqui, avançar nesse tema, nessa gestão. E é importante frisar também que o desenvolvimento econômico desta região especificamente traz o turismo. E o turismo é a melhor forma de investimento que há, é dinheiro novo, dinheiro que vem de fora, para dentro da nossa economia, para movimentar especificamente a região, mas o estado inteiro. É ISS, mas é ICMS também. Então a gente está falando aqui de uma obra que vai trazer recursos, o investimento dela se justifica, em muitas vezes, no resultado que ela pode trazer economicamente para o Estado. Então, só rapidamente para fazer essa saudação e me colocar aqui à disposição também, sou deputado de primeiro mandato, aprendo muito com os meus colegas, que já tiveram bastante experiência na Câmara e agora aqui como deputados também, e totalmente à disposição para ajudar no que for necessário aqui para a gente, no mínimo hoje, sair daqui com encaminhamento e dentro dessa gestão, finalizar essa obra, se Deus quiser. Obrigado. Deputada Vanessa, está na casa desde a semana passada, né, deputada? Seja muito bem-vinda. Um orgulho, mais uma joinvilense aqui conosco. Ok, então boa tarde. Sim, mais uma joinvilense recém-chegada e bem disposta a somar esforços pela nossa região, por Santa Catarina toda, né?
observando as cenas ali. É óbvio que a gente precisa aprimorar essa região. É uma região turística, é uma região que tem muitas pessoas que ali residem, né? Eu concordo com as falas aqui já feitas. A única observação que eu faço é para a gente cuidar com a questão da sustentabilidade, né? Ali é uma área de vegetação nativa, tem restinga. A gente precisa, sim, viabilizar o acesso. É impossível que as pessoas consigam transitar ali, seja de carro, a pé, de bicicleta. Fica complicado, mas a gente não pode esquecer da sustentabilidade, de procurar viabilizar um projeto que atenda ao turismo, atenda à comunidade e atenda às questões do ambiente, né? Acho que isso é fundamental. É óbvio que se a gente conseguir fomentar o turismo, isso vai trazer um retorno financeiro, vai trazer emprego para as pessoas, vai melhorar a qualidade de vida, mas a gente não pode esquecer das questões ambientais. Obrigado, deputada Vanessa. Deputado Vicente Cadu Preso, que na reunião que tivemos, a última reunião com o governador, foi um dos grandes defensores desse tema, né? E levou esse tema também para a reunião com o governador. Deputado Vicente. Boa tarde a todos, boa tarde, deputados, boa tarde, coordenador da frente, os prefeitos, vereadores, demais lideranças. Na realidade, acabei me atrapalhando de horário de início aqui. Mas, assim, a primeira audiência que eu fiz esse ano foi com o doutor Márcio Vicari, a respeito dessa dificuldade que tem de ter uma definição, né, tanto por parte do governo, as exigências da justiça em relação a vários entraves que aconteceram e que ainda acontecem, mas não cabe na cabeça da gente que um pequeno trecho não tenha sido terminado, né, e que assim as exigências tenham que ser feitas e interpostas perante todo um trajeto de tantos quilômetros, quase 100 quilômetros, né, inclusive de rodovias já feitas, já executadas, já sendo utilizadas pela sociedade. Acho que já foi bem explicado aqui todo o trajeto, o que tudo compõe, né, e essa rota, mas a gente tem a dizer a todos que é de interesse público, é interesse do desenvolvimento regional, é interesse econômico das pessoas e há meio, sim, de fazer com que haja uma redução dos danos ambientais, dos danos históricos, dos danos de todas as maneiras, para se chegar num denominador comum, que é a resolução desse pequeno trecho ainda não edificado dessa obra. Então, eu tenho me colocado muito à disposição, feito um meio de campo com os prefeitos, com os vereadores e também indiretamente com a justiça, porque assim é muito difícil você querer confrontar. Isso eu nunca fiz e nunca farei. A gente tem que respeitar o que a justiça, né? Agora, o trabalho da gente como representante é de fazer composição, é de se chegar a um denominador comum, é de fazer com que a população não sofra. E a população lá está sofrendo, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e tem que ser resolvida, né? Então, é por isso eu parabenizo mais uma vez a você, Krelin, né? No momento está encabeçando essa frente parlamentar, que demonstra o interesse de todos os parlamentares, não de partidos, né, mas para o bem comum. Vamos tentar chegar e fazer um checklist de coisas que precisam ser feitas e tocar para frente essa obra, que é o que interessa. Tá? Obrigado. Obrigado, deputado Vicente. Antes de passar a palavra para o doutor Tiago, quero até, como é uma reunião de trabalho, apresentar para os senhores, nós vamos fazer uma ordem cronológica. O procurador Tiago vai apresentar para a gente todas as demandas apresentadas ao governo do Estado, algumas, infelizmente, ainda não cumpridas, pelo que a gente entende. A partir do momento, depois da fala do doutor Tiago, o doutor Márcio Vicari vai poder fazer essa explanação
da linha de defesa do Estado, nesse caso, e, na sequência, deputado Gerri, as execuções, as possíveis execuções dos pedidos judiciais, e são duas frentes que nós temos que trabalhar, né? Muitas pessoas estão achando que ultrapassou a etapa ambiental, está resolvida com as encantos. Aí nós temos a segunda etapa, que é a etapa orçamentária, de execução de uma obra desse porte. 9 quilômetros não é uma obra tão simples assim. Então, podemos fazer assim. Antes de passar a palavra para o doutor Tiago, eu gostaria de ouvir os prefeitos, principalmente os que mais sofrem no dia a dia, lá o prefeito Godofredo de São Francisco e depois o prefeito Jefinho de Itapuá. Cumprimentar os nossos deputados, doutor Tiago, nosso secretário de Infraestrutura, o Gerri, o procurador do Estado, os vereadores aqui presentes, meu colega prefeito de Itapuá, Jefinho. Desnecessário seria contar a história da aflição do nosso povo com relação a essa rua. Mas vamos pensar lá atrás um pouco, né? Garuva pertencia a São Francisco. Itapuá pertencia a São Francisco. E esta rua ali já existe desde aquela época. Há 60 anos atrás, Garuva foi emancipada de São Francisco. E, posteriormente, Itapuá, de Garuva. Então, é uma rua que existe há mais de 100 anos. Quem sabe vem lá dos franceses, lá de 1830, né, que aportaram ali e tem seus descendentes até hoje lá. Então, essa é a história. Não é uma coisa que começou ontem, né? Não tem sambaqui. Se teve, se tem, não se percebe. Pode ser um pescador ou outro que jogou uma casca de berbigão, de marisco, de mexilhão, no quintal da sua casa. Então, receio com relação ao meio ambiente não existe, né? Foi uma época ventilada. O que está sendo feito em São Francisco com relação à preservação do meio ambiente nesta região? Falei para o doutor Tiago. Doutor Tiago, nós estamos criando uma zona de conservação na Vila da Glória, no distrito do Saí. E assim criamos uma zona de conservação. Aí ele falou assim, mas também tem outra questão, a questão da ocupação de terrenos irregulares. Senão nós estamos com um trabalho forte na regularização fundiária, uma parceria com o Tribunal de Justiça, com nossos desembargadores. Nós regularizamos 1.200 propriedades na Vila da Glória, com matrícula. No total, em São Francisco, estão 2.237 matrículas. É o município que mais regularizou no estado de Santa Catarina. Então, nós estamos cumprindo o nosso papel com relação ao meio ambiente também. Então, todas as exigências que nos foram feitas, nós cumprimos. E tem outra. Falando esses dias, numa reunião com o nosso prefeito, Jefinho, lá na Vila da Glória, nós estimamos um custo de manutenção dessa rodovia, vamos dizer. Por São Francisco do Sul, dá uma média de R$200 mil por mês. Tem o caminhão-pipa, que tem que passar 2 vezes por dia, que dá R$25 mil por mês que nós temos que pagar. Tem o saibro, para recapeamento. Tem a hora-máquina, hora de operador. Somando isso tudo, nós temos um custo elevadíssimo por mês, que poderia, eventualmente, ser economizado e aplicar em outras áreas. Vai aplicar em educação, vai aplicar em saúde, mas nós estamos jogando esse dinheiro fora todo mês, sem necessidade. Então, não se aceita uma coisa dessa. Nós temos hoje a Rota do Encanto, que vem lá do Itapucu, vem pelas Salinas, né, pega a nossa Praia do Ervino, pela Gamboa, pega Laranjeiras. Foi feito o trecho do Gibraltar, passando pelo Frias, pelo Lamim, vem até a Vila da Glória. Está faltando um trecho ali para nós, né, num segmento totalmente urbanizado, com casas dos dois lados, de 3 quilômetros para chegar na Praia Bonita. Totalmente urbanizado, consolidado. E esse pessoal não pode usufruir do benefício. Tá? Tem que sofrer com a lama, tem que sofrer com o pó, sem pensar nos desgastes que existem no tráfego das pessoas, dos veículos que se dirigem a Itapuá.
o vice-versa. Aí foi falado o prejuízo que causa. É o prejuízo econômico, é o prejuízo no turismo e prejuízo também na atividade portuária do Porto de Itapuá, que ali poderia ser uma alternativa viária para os caminhões. Então, é uma série, eu só vejo prejuízo nessas coisas. Quando eu falei para o deputado Maurício há pouco, que hoje nós temos que sair com uma solução daqui. Nós estamos há tanto tempo lutando com isso, 9 anos, parou, simplesmente parou. Desconsideraram totalmente a nossa região, assim, como se nós não existíssemos. Foi feito o Bigorelli, foi feito tudo, e nós simplesmente não. São Francisco, a parte da Vila da Glória, da Praia Bonita, que vai até a divisa com Itapuá e Itapuá, foi plenamente esquecido. E nós estamos lutando para resolver essa questão. Então, eu acho que temos que ser sensíveis. Quem tem poder de decisão tem que reconhecer a história de São Francisco, o berço da civilização catarinense. Não é um caso fortuito que surgiu, é uma história que está em jogo. E tem um povo lá que está ansioso por isso. E nós temos que dar uma resposta. Então, eu não vou me alongar, só pedir que realmente saiamos aqui hoje com uma solução. Uma solução. Se tem um cronograma, que seja o mais curto possível. Fazer isso agora, isso depois, mas resolver rapidamente. Então, é isso que peço aos colegas que estão aqui, ao nosso prefeito, e aos vereadores, e principalmente aos nossos deputados e ao nosso representante do Judiciário. Seria isso. Obrigado, prefeito Godofredo. Prefeito Jefinho. Muito boa tarde. Quero enaltecer os deputados pela essa reunião. Em nome do Fernando, do Maurício, o Cadorim, deputado o Caro Preso, né, sempre defensor, eu lembro, eu vejo esses vídeos. E aí chegamos nessa... A deputada Vanessa, que está recente, né? Assumiu na semana. Boa tarde, deputada. E o deputado que estava aqui, o nosso presidente, que agora é presidente da Câmara, Escudilac, é uma honra estar ele tendo aqui como presidente da Câmara, da Assembleia. E essa é a importância. O nosso secretário, Gerry, sempre prestativo aí. O relato aí da Andréia, muito importante. Ali, esse teu depoimento foi muito importante, porque olha a responsabilidade que tinha na época, né, com os arqueólogos, a questão ambiental. Infelizmente, depois, em 2015, teve uma denúncia, né, e aí foi, na primeira instância, foi improcedente, na primeira instância, depois recorreram novamente e está até hoje, desde 2016, aí embargado. E a gente, como sofre, vimos o vídeo aí, isso foi na última semana, Gé, na última semana, e também quero comentar, saiu o nosso procurador aqui, também estava o doutor Vicária, né, que também nos auxilia muito aí. E acho que não tem mais nem palavras mais, eu acho que nós temos que agora chegar num denominador comum. Doutor Tiago, respeitosamente, conheço o senhor de longa data, o senhor sempre prestativo, né, vindo nas reuniões, e aí sempre também tem essa situação. Eu lembro que o Tufi era o presidente executivo da Munesc em 2019, né, Tufi? Ali, na época do governo passado, até achei uma esperança, porque teve uma reunião na Munesc, que ali chegou num denominador comum para fazer um estudo de conformidade ambiental, um ECA. Né, porque o IARIMA não tinha mais o que fazer, já estava feita a obra. E aí deu uma esperança que, então, o governo do Estado vai chegar na sua vez. Mas não chegaram num denominador comum, não chegou num acordo. E aí, mais uma vez, ano eleitoral, não sei, em 2020, dava esperança de que vamos desenrolar isso aí, e aí paralisou de volta. E ficou nessa situação. Está no TRF4 agora, né, doutor Tiago, essa situação a judicialização, né? E aí quem sofre é o povo de Itapuá, o povo de São Francisco. A deputada respeitosamente falou ali na questão do turismo e coisa, mas a grande importância, deputada, ali foi a questão da saúde. A questão da emergência, da urgência, quando tem uma questão de emergência lá da Vila da Glória,
o pessoal vai para o pronto atendimento de Itapuá. Aí tu pega uma estrada daquele jeito, é complicado, às vezes perde até uma vida. Então, o pessoal que trabalha do Porto de Itapuá, muita gente da Vila da Glória trabalha em Itapuá, tem comércio em Itapuá, usa o comércio, ambulatórios, às vezes dentista. Eu sei, a gente sabe os depoimentos lá. E nós temos que chegar, deputado, doutor Tiago, eu peço para o senhor, encarecidamente, aí, como é que nós podemos chegar, junto com o governo do Estado, aí, com a Procuradoria, um determinador comum para ter uma solução, deputado Fernando. Mais uma vez, quero enaltecer aqui essa reunião. Eu acho que a bancada norte do Estado aí está de parabéns. Tenho o meu respeito, tá? Tenho o meu respeito, se eu vou levar para a população, porque agora, Godofredo, chegamos numa hora que nós temos que ter uma solução. Seria isso, pessoal, e vamos ver o que nós decidimos. Valeu, Fernando. Obrigado, prefeito Jefinho. Então, passo a palavra para o procurador federal, Dr. Tiago Gutierrez, que é um conhecedor da causa, e já faço também um apelo para o Dr. Tiago, que todos os encaminhamentos feitos ao governo do Estado, essa reunião, né, todos nós temos um papel fundamental, os prefeitos, os deputados, os vereadores aqui presentes, mas o negócio só vai andar se o Judiciário e o Executivo Estadual entrarem num acordo de um flexibilizar, o outro executar o que foi pedido, e a gente chegar no... Senão a gente vai fazer uma reunião para fazer outra reunião e assim por diante. Então o que a gente precisa é... Andréia quer dar uma palavrinha antes de passar... Andréia, então. Só um instantinho, tá, doutor Tiago? Sim. Deputado Fernando, então, eu achava importante o Ednei, que é da área do meio ambiente, só dar que o prefeito comentou que foi feita uma reunião da Munesc em 2019 e não foi dado andamento no estudo. O Ednei, que é do meio ambiente da secretaria, ele tem essa informação. Acho que é importante passar antes, só para... Pode ser, deputado? Ednei, a palavra é sua. Uhum. Tá. Obrigado a todos. Boa tarde. Bem, eu entrei em 2019 e desde então acabei lendo todos os autos do processo para tentar resolver esse imbróglio que realmente está desde 2016, que em 2015 houve a situação do Sambaqui e acabou saindo em 2016 a decisão judicial que anulou todas as licenças, todo o licenciamento, aí houve essa paralisação dessa obra ali pela metade. Daí, nesse período de tempo, acaba que não houve muita movimentação, mas desde que eu entrei, eu cheguei nessa parte em que realmente houve o entendimento, a busca pelo entendimento do estudo de conformidade ambiental. Eu entendo que, pelo que eu peguei da experiência anterior de eu chegar, é que esse estudo de conformidade ambiental ele foi pensado justamente porque um EIA-RIMA, que era um estudo para implantação de rodovias, não faria mais sentido se as rodovias já estavam pavimentadas. Então, por isso foi o ECA. Então, partindo desse mesmo pressuposto, o entendimento do Estado é que esse ECA era para as rodovias implantadas. E, a partir daí, a gente fez um termo de referência para esse estudo, foi validado com o IMA, que teve complementações, a gente fez essa complementação e finalizou o termo de referência. Aí entra para uma segunda fase, em que justamente essa busca pela definição do que é o projeto Costa do Encanto. Em que, no final das contas, o que é o projeto Costa do Encanto? Ao nosso entendimento, foi um plano de governo, que tem a pavimentação de diversas rodovias. Além da pavimentação de rodovias, tinha a questão de fomentar o turismo de diversas outras formas. E, no final das contas, aí, essa dificuldade de definir quais que são os trechos teve essa demora desde a definição do ECA, que foi em 2019 ainda, até as tentativas de reunião com a Munesc, que foi mencionada, e até agora que, finalmente, aparentemente, estamos finalizando uma convergência nesse termo de referência para fazer a contratação do estudo. Que depois, a questão em relação ao estudo e à obra, daí é uma outra situação que a gente tem, que é bastante importante a gente conversar aqui, para saber exatamente o que a gente vai fazer daqui em diante.
A definição dos trechos que teve essa dificuldade foi que o Estado indicava os 5 trechos para fazer esse estudo de conformidade ambiental. Estaria praticamente tudo pronto. Só que, em discussões com o Ministério Público, a gente estava tentando equalizar, porque a ideia do procurador seria tudo que um dia foi mencionado, a Costa do Encanto, entrar dentro desse estudo. Ele depois vai explicar toda essa situação, que ele participou efetivamente durante esse processo. Eu acredito que ele vai ter o ponto de vista dele. Aí, em relação a isso, a gente teria 140 quilômetros de rodovia para fazer um estudo de conformidade ambiental, que pegava trechos pavimentados, trechos não pavimentados, inclusive alguns ali de São Francisco do Sul, né, que passa pelo Acaraí e que liga para o Canal do Linguado. Que, no final das contas, atualmente, a gente está convergindo a incluir esses estudos também nesse ECA, que, no final das contas, vai novamente virar um pouco de IARIMA, um pouco de ECA, mas a gente vai separar os trechos, mas o objetivo vai atender os anseios do Ministério Público nesse sentido. Então, essa dificuldade de finalizar desde o ECA até agora era justamente para delimitar o escopo desse projeto do Costa do Encanto. Acredito que sim. Parabéns, Ednei. Importante a sua manifestação. Eu vou resumir um pouquinho o que o Ednei falou, né? A intenção do Estado era fazer o ECA dos trechos que foram executados efetivamente. A solicitação é que faça dos 130 quilômetros. O que hoje, assim, a gente não tem ideia de continuar além da obra que está paralisada, né? É um projeto que hoje está adormecido. Eu acredito que a gente deveria tratar do que foi executado, né? Daí, se tiver necessidade de fazer o estudo, que seja desse trecho. Agora, se a gente fizer algo muito grande, vai ser muito demorado, né? Muito custoso, né, em relação a valores, e daí a gente não anda com o processo. Tá? É só para complementar, deputado Fernando, deputada Vanessa, é isso? Bem-vinda, né? O projeto da Costa do Encanto, ele pavimenta o leito existente. Não existe alargamento, não existe nada que afete o meio ambiente, tá? E são vias municipais, não são rodovias estaduais, tá? São vias que nem o prefeito falou que precisa ligar um município ao outro, tá? Então, o Estado incorporou esse projeto até para ser um projeto de desenvolvimento da região norte, ali da nossa região, e essa é a ideia. Tá ok, André. Procurador Tiago Gutierrez, com a palavra. Muito obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, de dar um boa tarde a todas as autoridades aqui que compõem a mesa, dizer que é uma honra estar aqui, agradeço muito pelo convite. Queria também cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, as que nos acompanham à distância, né? Vários parceiros aí de longa data de trabalho na região. Bom, houve um grande número de falas aí que me antecederam, e a história é um pouco longa, né? Então gostaria também de pedir um pouco a paciência aí para a gente fazer um pouco desse histórico, né? Como o deputado Fernando comentou. Então, realmente, né, em nenhum momento se alegou que haveria algum tipo de abertura de via nova ou alargamento de via, mas a gente tem na legislação há bastante tempo a previsão de que, a partir de uma determinada quilometragem, a pavimentação de vias exige determinado tipo de estudo ambiental, né? Então, o tipo de estudo ambiental previsto na legislação depende do porte dessa obra. Ou seja, quando a gente tem uma determinada quilometragem, a gente pode chegar até a exigência do estudo mais complexo, que é o EIA-RIMA, né? Então, quando as obras, enfim, estavam mais numa fase inicial, né, com o licenciamento feito por pequenos trechos, né, embora houvesse essa proposta de um plano de desenvolvimento para a região, o licenciamento tratou como coisas que não tinham nenhuma relação, né, e aí esse é um aspecto sempre importante na área ambiental, de analisar os impactos de uma forma holística, né, entender a sinergia dos impactos. Então, houve esse trabalho do colega que atuava, no caso,
lá atrás, né? E ele propôs essa ação, ele questionou a forma como o licenciamento havia sido feito, havia sido conduzido, e aí ele propôs essa ação, pediu uma medida liminar. Essa ação foi proposta nos últimos dias do ano de 2007. A liminar não foi deferida, né? Em primeira instância, mais tarde, alguns anos depois, a ação foi julgada improcedente. As obras, ao longo desses anos, correndo naquele ritmo tão típico aqui do nosso país, né? Houve um recurso desse colega, né, do Ministério Público Federal, e aí o processo foi lá para o Tribunal Regional Federal, que julgou o caso em janeiro de 2016. Então, essa decisão que determinou que fosse feito um EIA-RIMA por conta, né, da extensão de trechos pavimentados como projeto Costa do Encanto, essa decisão determinando a elaboração do EIA-RIMA foi de janeiro de 2016. Ela vai fazer agora, daqui a 2 ou 3 meses, 8 anos. 8 anos. Então, enfim, até aproveitando, né, que eu mencionei aqui a história do EIA-RIMA, acho que uma coisa que é importante a gente deixar clara é o que é um ECA, né? O ECA é um estudo de conformidade ambiental. Ele não tem uma complexidade, um tamanho, um desenho definido. Ele depende do tipo de atividade que está sendo regularizada. Ele é todo estudo ambiental que busca regularizar um licenciamento que não foi feito a tempo e modo. O estudo é sempre realizado previamente à obra, à instalação do empreendimento, ao que for, né? E aí, quando ele é realizado a tempo, ou seja, antes da atividade, ele vai ter o porte, né, definido de acordo com o porte do empreendimento. A legislação traz lá, empreendimento de porte tal, estudo ambiental simplificado, relatório, estudo de impacto ambiental. Então, o ECA, né, sempre que o empreendimento já está em funcionamento e vai ser regularizado, é um ECA. Mas esse ECA vai ter um porte do estudo correspondente àquela atividade. O ECA pode ter um porte de estudo ambiental simplificado, ou ele pode ter um porte de EIA-RIMA, vai depender, então, né, do porte da atividade que está sendo regularizada. Então, aqui, nesse caso, a gente fala como a obra, àquela altura, já estava quase toda concluída, faltava só, né, 2 pequenos trechos. Então, tratou-se de um ECA, porque a obra estava 95% concluída, né? Então, ou 90% concluída. Então, enfim, estamos falando de um ECA. Ao longo dessa discussão, né, até acho importante dizer que eu considero, né, particularmente, não é papel do Ministério Público fazer esse tipo de avaliação, né, mas, enfim, como a gente lida com várias questões ambientais ali na região, na Babitonga, né, ver uma série de propostas que são bastante complicadas, né, do ponto de vista da manutenção dos serviços ecossistêmicos, do que a gente está enfrentando e vai enfrentar cada vez mais com mudança climática, né? A gente também vê muitas atividades econômicas importantes que dependem da saúde ambiental do ambiente sendo seriamente prejudicadas, com muito prejuízo a toda a população que depende dessas atividades, né, sem que esse fator seja levado em consideração quando outros projetos de desenvolvimento são pensados, né, que são projetos que eu não vejo como de desenvolvimento, né, eu acho que às vezes é uma involução, mas eu sou né, com essa visão, acompanhando essas questões, eu vejo com muito bons olhos o desenvolvimento do turismo na Babitonga, né? Eu acho que é um lugar preciosíssimo que tinha que ser muito mais conhecido.
muito mais explorado sob esse ponto de vista, muito mais valorizado, né? A Babitonga é um local que é habitat de várias espécies ameaçadas de extinção. Algumas delas são residentes ali, né? Só tem aquele tipo de amostra genética ali naquele espaço, em mais nenhum outro lugar do planeta, né? A gente tem aí 75% dos manguezais do estado. A Babitonga é o lugar de reprodução e de recrutamento de várias espécies que são 70% das espécies que são alvo da pesca industrial, que é uma atividade econômica importantíssima em Santa Catarina, se reproduzem, se recrutam lá na Baía da Babitonga, né? E, infelizmente, nem o Sindip parece prestar muita atenção no que acontece por lá, né? A gente ainda tem, né, além da importância da atividade econômica da pesca industrial, segundo a EPAGRE, a pesca industrial é metade da atividade econômica da pesca. A outra metade é da pesca artesanal, que está lá distribuída, né, nos municípios de entorno, e essa gente está sendo bem prejudicada no seu ganha-pão por vários projetos bem, enfim, descabidos ali, né? Mas eu acho que o ecoturismo, principalmente, né, seria algo que deveria ser muito valorizado ali. Então, enfim, eu fiquei com a impressão, ao longo dessas conversas com a secretaria, né, na época ainda tinha DEINFRA ainda, enfim, já conversei sobre esse caso com 3 gestões diferentes, né? Eu fiquei com a impressão de que, embora houvesse essa ideia, né, ela não estava traduzida como um projeto de fato, né, como esse projeto de desenvolvimento, o que eu acho que seria muito positivo, né? Então, a gente foi procurado lá cerca de 1 ano e meio depois da decisão, pelo DEINFRA na época, secretaria, IMA ainda era Fátima, enfim. A gente está com muita pressa para terminar a pavimentação, né? A gente não pode esperar o tempo necessário para fazer um EIA-RIMA. Isso que a decisão já tinha 1 ano e meio, né? Talvez já desse para pelo menos ter começado o EIA-RIMA, já tinha 1 ano e meio. Então a gente está com muita pressa, então a gente precisa soltar a pavimentação logo, então a gente precisa discutir um acordo. E eu expliquei naquela ocasião que, sim, eu tinha toda a disposição para discutir um acordo, mas que a gente precisava realmente apresentar uma proposta, né, porque não é uma questão, né, de uma concordância pessoal, né, em primeiro lugar, pela importância que esse tema tem, né, porque, enfim, se a gente for pegar os casos anedóticos, né, que até foram aqui referidos, a gente pode falar da conchinha, a gente pode falar da lagartixinha, né, mas quando a gente soma realmente tudo que está acontecendo com o planeta, né, a gente pode dizer que parece que a gente está cruzando uma floresta, mas a gente está cruzando uma floresta, né, e todas essas coisas têm importância, e quem ainda não viu a importância disso, enfim, pode esperar a próxima tormenta, que, aliás, né, essa semana está aí no Atlântico Sul, e, graças a Deus, parece que não vai ter consequências aqui, né? Mas enfim. Então, também ressalto que essa é uma região que segue tendo problemas de ocupação irregular, as notícias de autuação chegam lá para nós a todo momento, né? Eu acho importante ressaltar, eu sempre coloco isso para os municípios, o prefeito Godofredo citou aqui a questão da regularização fundiária, né? Esse projeto do Tribunal de Justiça é um projeto fantástico que busca assegurar o direito à moradia, a segurança patrimonial para uma série para um enorme número de famílias, isso é essencial. Mas também é importante perceber que a Lei de Regularização Fundiária e Ambiental, a Lei 13.465 de 2017, ela não trata só de regularização patrimonial, ela trata também de regularização ambiental,
né? Esse não é um tipo de trabalho que pode ser aplicado a imóveis específicos. Ele é para grandes trechos, né, bairros, para os núcleos urbanos informais, né, para núcleos urbanos informais, não para imóveis isolados. Prevê, inclusive, uma série de medidas de controle ambiental, de controle de esgotamento sanitário, e, inclusive, também de remoção de construções que estejam em áreas de uso comum do povo, quer dizer, quando ela avança na praia, ou quando elas estejam em área de preservação permanente. No caso de regularização fundiária de interesse social, um recuo de pelo menos 5 metros com recuperação da vegetação, e no caso de regularização fundiária de interesse específico, que não é para o pessoal de baixa renda, são 15 metros de recuo, né, e até ao momento eu vi algumas remoções no município de Joinville, mas não tive a oportunidade de acompanhar remoções de construções irregulares desse tipo em outros municípios, né? Então, a gente tem uma preocupação bastante grande, né, com esses temas todos, mas, para além da importância da questão ambiental, né, a gente tem também uma questão institucional, não é uma coisa que dependa só de mim. Houve um procurador que me antecedeu, que ajuizou essa ação, né? Esse processo depois foi objeto de um recurso, subiu os colegas que são de uma instância superior, lá na Procuradoria Regional da República, em Porto Alegre, fizeram um trabalho em prol do acolhimento desse recurso. Os desembargadores federais do TRF, né, entenderam que o recurso deveria ser provido. Então, enfim, é uma coisa que né, não depende da minha vontade. Eu também tenho, né, por mais que um procurador tenha um grau bastante grande de autonomia, eu tenho diversos controles dentro da minha instituição também, né? Então as coisas não dependem simplesmente, né? Eu não tenho nenhuma possibilidade de chegar e falar, essa decisão foi dada pelo TRF, mas eu acho que tudo bem a gente não cumprir, né? Então, quando eu fui procurado lá no ano de 2017, eu falei, a gente precisa colocar alguma alternativa, né? Primeiro, realizar o estudo tem que ser realizado. Ainda que a gente, né, tenha a continuidade, a gente pegue essa parte da decisão que determinou que as obras não tivessem continuidade, ainda que a gente abra uma exceção em relação a isso, a gente tem que realizar o estudo depois, né, como um ECA, mas a gente tem que oferecer alguma coisa também que represente um ganho, né, para o bem jurídico que está sendo tutelado aqui por meio dessa decisão. Então, a gente acordou de uma maneira informal, inclusive por uma proposta do IMA, né, de uma analista ambiental do IMA, que infelizmente acabou deixando o órgão. Ela fez a proposta de realização de execução de um instrumento que se chama Avaliação Ambiental Estratégica, que era um projeto focado justamente em pensar esse desenvolvimento regional de uma maneira sustentável, né, de uma maneira, inclusive, a valorizar o tipo de turismo que se estava buscando ali, né, que é justamente um turismo que busca harmonia com a natureza, né, e nós, enfim, como realmente esse projeto no âmbito do Estado não tinha um detalhamento maior, não era realmente tecnicamente pensado, né? Não era exatamente um projeto, né? Enfim, eu achei isso super interessante, falei, vamos botar isso no papel e vamos mandar isso para a Procuradoria Regional para que isso seja homologado perante o TRF. Eles ficaram de me mandar uma minuta desse acordo, né, em 30 dias, passaram-se 30, 60, 90, e aí, vai vir alguma minuta? Ah, não, a gente repensou aqui e tal, estamos vendo, e, bom, ficou por isso. E os anos foram se passando, com a obrigação, sempre pendente, desde janeiro de 2016, de realização desse estudo. Acho que no ano seguinte, no final de 2018, voltou-se novamente a carga ali, não, já foi com a
gestão do governador Moisés, né? Então acredito até que tenha sido em 2019, mas a gente voltou, começou a dialogar com a secretaria, chegamos de novo a um entendimento parecido com aquele que havia sido feito, e de novo havia uma pressa, porque a secretaria alegava que ia perder um recurso de um financiamento e tal, e houve, então, até uma reunião na própria Secretaria de Infraestrutura, né, numa ocasião em que o secretário da época falou que a obra seria feita, que haveria pavimentação e que o estudo não ia ser realizado de jeito nenhum. Então, enfim, né, a gente também lida com uma situação em que, em gestões passadas, aparentemente não houve uma disposição real de realizar esses estudos. A gente tinha feito, né, a gente chegou até aos termos de um acordo, e aí marcamos uma segunda reunião, que foi essa que o Ednei mencionou, que foi realizada lá na Munesc, né, estava, à época, chefiada pelo Tufi, e naquela ocasião, então, a secretaria comunicou, não, nós entendemos que não vamos por esse caminho desse acordo que foi discutido, a gente vai cumprir a decisão, vai fazer o ECA e depois vai concluir a obra. Eu falei, excelente, perfeito. Né, então, enfim, é algo que eu não tenho nem como retrucar, nós vamos cumprir a decisão, tudo bem, perfeito, maravilha. Mas houve essa dificuldade toda, né, porque, enfim, eu acho realmente que faltou um pouco de vontade ali naquele momento de fazer esse estudo andar, né, e passou a haver uma discussão no âmbito da justiça que buscava afastar uma série de trechos, né, tem trechos realmente que depois acabaram não sendo executados, né, que a gente aceitou que fossem retirados do escopo do estudo, tem outros que foram passados para as prefeituras, né, mas que a gente falou, não, tem tudo que ser analisado porque são trechos que estavam considerados pela decisão do tribunal. Então, a gente chegou agora, né, nos últimos meses, aí, na discussão ocorrida dentro desse processo, a um entendimento sobre quais trechos devem compor o estudo. Também havia uma resistência a considerar alguns aspectos que tinham sido expressamente apontados pela decisão do TRF. Então, também nós dissemos, não, né, sem que o termo de referência desse estudo contemple esses aspectos que o tribunal destacou na sua decisão, esse estudo não vai atender o que foi determinado pela Justiça. Então, esses aspectos foram incorporados. Né, hoje, a gente tem um termo de referência que está excelente. Né, a gente recebeu a vista do processo há poucos dias. O nosso prazo agora para a última manifestação foi segunda-feira, e a gente colocou ali só uma questão que ficou um pouco dúbia ali, né? Foi que no termo de referência tinha apontava ali que um determinado trecho ia ter um inventário florestal caso fosse necessário, e a gente não entendeu quais são os critérios para avaliar esse caso necessário. Né? Na verdade, é um trecho extremamente delicado que fica justamente nessa área que vai ser objeto de pavimentação entre a Vila da Glória e o município de Itapuá. Uma área que tem uma grande extensão de área de preservação permanente, uma grande extensão de Mata Atlântica primária, que também não pode sofrer intervenção. Então, a gente apontou que o inventário florestal, a gente, enfim, abriu mão, né, realmente, a gente aceitou que uma série de dados fossem secundários, quer dizer, dados que são colhidos na literatura científica existente, não dados diretamente colhidos pela equipe responsável pelo estudo, que é o ideal, né, num EIA ou num ECA que tem o porte de um EIA, como é o caso aqui. Mas nesse trecho a gente considerou que esse trabalho seria essencial até pela falta de um estudo mais detalhado sobre a vegetação ali existente.
mas acho que isso é uma coisa extremamente pequena. E, enfim, o termo de referência está aí pronto para ser objeto de uma contratação. Então, acho que as coisas estão andando muito bem, né? É claro que, do ponto de vista também institucional, do ponto de vista de levar um acordo para um tribunal e falar em urgência da obra, né? Quanto mais o tempo passa, mais frágil isso fica, né? Então, a gente fala, um estudo vai demorar 1 ano para ser concluído, então a gente não pode esperar 1 ano, precisamos começar a pavimentação já. Eu acho que se a gente tivesse falado isso lá em 2017, seria algo, né, muito bem aceito. A gente falar isso 8 anos depois da decisão ter sido proferida é mais complicado. Então, tudo isso também tem que ser pensado quando a gente, né, eventualmente, se a gente continuar buscando algum tipo de acordo, isso tudo tem que ser pensado, né? Também tem que ser pensado, além dessa questão que eu coloquei antes, de uma alternativa, né, vantajosa para a tutela do bem jurídico de que a decisão trata. A gente sempre precisa pensar também em consequências para o descumprimento do acordo. Isso também sempre foi algo que teve alguma resistência, né? Porque, enfim, a gente é obrigado, quando faz um acordo, prever algum tipo de consequência para o seu descumprimento, multa, indenização, etc. Né? E lembrando também que, enfim, acho que esse é um aspecto importante, que é uma coisa, né, para nós também muito sui generis a gente fazer um acordo em cima de uma decisão judicial já proferida, né? Normalmente a gente faz esse acordo antes de ajuizar uma ação ou no curso de uma ação, antes de ter uma sentença. Depois de uma sentença, um acordo já fica bem mais complicado, mas ainda tem muita abertura para discussão no âmbito de um recurso, né? Mas depois, inclusive, de um julgamento pelo tribunal, isso é muito, muito fora do normal, né? Então, sempre também coloquei isso como uma situação que devia ser levada em conta na hora de definir termos de um acordo, né? Uma situação bastante delicada. Então, é isso. Acho que a gente está num caminho, né? Embora ele tenha sido muito longo, a gente está se aproximando do fim, né? Tem uma solução bem clara à vista. E, enfim, fico à disposição para tirar outras dúvidas, para a gente conversar, debater. Agradeço mais uma vez. Obrigado, doutor Tiago. Antes de passar para o doutor Márcio Vicari, apenas a gente entende essa questão que um governo se compromete, faz um acordo, não cumpre, só que a gestão pública, infelizmente ou felizmente, ela é cíclica. E muitas vezes um governo ele tem um objetivo, são 295 municípios, e vem outro governo com outro objetivo, com outro foco. Então é muito difícil, às vezes, um governo pagar o preço pelo não acordo de um governo anterior. Né? Como existem as alterações de varas, como um colega seu iniciou o processo, você deu continuidade, é uma questão institucional, a gente entende. Mas é muito difícil a gente, atual gestão, pagar um preço alto pelo desgaste de uma ação do passado. Então, acredito que o que a gente precisa nesse momento é o governo apresentar, a gente vai conseguir fazer isso, 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 a gente tem intenção de fazer um acordo nesse sentido, e a gente fazer um acordo. Ou, caso contrário, a gente vai ter que seguir esse ritmo, falar para a população aquilo que a população não quer ouvir, e nem nós queremos falar, e nem queremos ouvir, que é que essa obra vai acontecer daqui a 10 anos. Se fizerem o projeto, se fizerem todo esse processo. Nós já estamos falando disso desde 2006, então nós já estamos em 2023. Então, que possa ter essa sensibilidade também do judiciário, entender que, e aí quem pode falar pelo governo, pelo executivo é o secretário e também o procurador, essa boa intenção, porque geralmente é assim, eu entendo, doutor Tiago, que geralmente é assim, o início da gestão todos estão com essa intenção. Só que, por exemplo, se nós sairmos daqui hoje, sairmos dessa reunião, com a possibilidade do Estado estudar um acordo, se a gente não der um prazo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado. A gente não vai apresentar esse acordo. Que a gente saia daqui dessa reunião, que se for para estudar um acordo, que daqui a 30 dias a bancada do Norte se reúna novamente, esse grupo se reúna, apresente o acordo e a gente tem um encaminhamento. Se não, gente, vai ser muito difícil essa obra sair do papel.
Procurador Vicari. Eu cumprimento a todos que estão presentes, em especial o presidente, deputado Fernando Krelin, deputado Maurício Peixa, deputado Dr. Vicente Caropreso, deputado Gerry Comper, que a Assembleia emprestou ao governo, que é o nosso secretário de Infraestrutura, os prefeitos de São Francisco e Itapuá, o doutor Tiago Gutierrez, procurador da República, e os demais presentes aqui. O deputado Fernando Krelin tocou num ponto agora que eu tenho, e certamente o deputado Gerry Comper tem tratado disso sob esse viés também, que é o fato de que sabemos todos nós, juridicamente existe um princípio que é o da continuidade do serviço público. Mas isso é um princípio, né? Isso não é uma realidade. A realidade é que as gestões se sucedem, e são gestões diferentes, e são pessoas diferentes no comando de órgãos, né? Então, certamente, por exemplo, o deputado Gerry, lá na Secretaria de Infraestrutura, pegou coisas completamente diferentes de como ele entende que devam ser feitas, e está tendo de alterar. Outras são diretrizes do governador, que estão legitimadas pelas urnas, porque ele foi eleito com uma agenda que está legitimada, e ele, então, empresta essa agenda numa linha. A mesma coisa acontece na Procuradoria-Geral do Estado, né? Nós temos lá processos, como é o caso desse, que são processos muito antigos, que estão se desdobrando em vários atos. A gente sabe que os processos judiciais demoram, isso é natural, mas alguns demoram mais do que outros, e alguns têm emergências de fato que talvez não permitissem tanta demora assim. Aqui, no caso, o que nós temos, como disse o doutor Tiago, é uma decisão judicial, né? Então, o doutor Tiago parte, a meu juízo, corretamente, se me permite fazer a avaliação assim, ele parte de uma premissa. Existe uma decisão judicial, né, tomada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que proveu um recurso do Ministério Público Federal e determinou que aqui se fizesse um estudo ambiental. Vou falar em termos genéricos assim. E como o doutor Tiago explicou, é um estudo feito a posteriori, né, porque já começou uma intervenção local lá antes, então, obviamente, não é mais possível fazer aquele estudo prévio que se faz. Nós agora estamos no processo, e eu também vou falar assim de uma maneira bem genérica, não técnica, nós estamos apresentando posições divergentes, eu digo nós, o Ministério Público Federal, que está executando aquela decisão do tribunal, e o Estado de Santa Catarina, porque, naturalmente, e isso é normal, é assim que funciona nos processos, nós temos interpretações diferentes do que é necessário fazer cá ou lá. Então, como é necessário fazer esse estudo de conformação, nós apresentamos os elementos ao Ministério Público, que avalia para ver se considera suficientes ou não, e faz alguns pedidos de complementação, enfim, né? O último agora, eu acho, a petição foi feita até pelo colega lá agora no mês de setembro, e como diz o doutor Tiago, está no prazo do Ministério Público se manifestar. O que nesse momento eu creio que eu poderia apresentar, claro que depois vou ouvir o secretário Gerry sobre o ponto, mas é apresentar agora ao doutor Tiago, agora na condição de chefe da Advocacia Pública do Estado, apresentar ao doutor Tiago, como representante do Ministério Público e titular na causa agora, a intenção do Estado, novamente, de tentar achar uma solução consensual para isso, né? E me coloco à disposição pessoalmente, inclusive, para fazê-lo, para fazer as negociações com o doutor Tiago, se isso for possível. Claro que isso passa depois por questões técnicas de uma série de ordens, mas uma coisa que eu acho que todos estão de acordo é que o tempo que passou já é demasiado, ainda tem uma perspectiva de um tempo maior para frente, e quanto mais nós pudermos antecipar etapas do processo, tanto melhor. O deputado Vicente, de fato, me fez a gentileza e me deu a honra de me fazer uma visita no começo do ano, tratando desse problema. O deputado Krelin já tinha falado comigo também por alto sobre isso. O deputado Maurício também falou comigo, né? Então, é uma preocupação que eu vejo assim muito latente aqui na Assembleia dos deputados do norte do Estado. Eu vejo que todos estão preocupados com isso, pelo menos esses que vieram falar comigo, todos estão muito preocupados. Vimos agora as imagens, né, que são chocantes, porque
não há como transitar ali. A gente fala, o governo tem um projeto que é o da estrada boa, né? Aquilo ali não é nem estrada, o que dirá boa, né? Temos esses empecilhos jurídicos, temos uma compreensão, a nossa compreensão em relação a aspectos necessários para o estudo de conformidade não são exatamente iguais à do Ministério Público, mas isso é normal, o processo é dialético mesmo. Vamos continuar defendendo o nosso ponto de vista. Nós defendemos que talvez o juízo federal possa autorizar desde logo a retomada da obra, ainda que façamos depois o estudo, mas eu queria me colocar à disposição do Dr. Tiago Gutierrez para, se ele vislumbrar a possibilidade de reabrir um canal de negociação nesse aspecto, contar com meu total empenho nesse ponto, para auxiliar, para tentar achar pontos comuns que a gente possa antecipar, porque alguns nós não conseguiremos resolver, esses ficarão. Mas o que nós conseguimos ganhar de tempo nisso, tanto melhor, né? Porque, de fato, quando as coisas ficam assim numa discussão judicial, elas acabam sempre demorando. Eu não quero tomar muito tempo, não, eu só queria dar essa manifestação, porque é importante ouvir os quadros técnicos, mas dizer que eventualmente, e peço licença ao deputado Krelin para secundar as palavras que Sua Excelência utilizou, ainda que nós tenhamos governos que se sucedam e que ficticiamente são uma coisa só, na verdade nós sabemos que não são. E quem sabe agora nós possamos encontrar uma saída talvez um pouco diferente do que vinha sendo feito para destravar alguns pontos jurídicos e daí se dá a chance de levar para resolução técnica que efetivamente vai fazer mudança lá no local. Em síntese, era isso, presidente. Obrigado, doutor Vicari. Passa a palavra ao secretário de Infraestrutura, deputado Gerry Comper. Obrigado, deputado Fernando, deputado Maurício, deputado Vicente Caro Preso, deputada Vanessa, deputado Sargento Lima, que é também da bancada, deputado Matheus, né, se não me engano são esses, o Antídio, que está em viagem, nossos dois prefeitos, Andréia e o Ednei, né? Obrigado pela presença. Nosso procurador-geral. Exatamente. Nosso procurador, obrigado. É o nosso amigo, Tiago, obrigado pela presença também. Eu acho que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, às vezes fala aqui dentro da semana, fazer a bancada para quê? O que vai levar isso? Vai levar muito. Vai levar muito. Parabéns pela iniciativa de vocês. Nós temos a bancada do Vale também, no qual a gente, doutor, está sofrendo muito, muito mesmo. Sou daquela região do Alto Vale e, infelizmente, ficamos 17 dias com cidades debaixo d'água, Taió, Rio do Oeste, Laurentino, Agronômica, Rio do Sul. Uma questão assim, nossa, muito horrível. Tanto é que nós temos 3 barragens de contenção de cheias lá. As 3 verteiros, a de José Batia, a segunda maior do Brasil, 368 milhões de metros cúbicos de água. Foi muita chuva, muita água, enfim. Mas a gente não precisa falar do que passou. Estamos aqui para tratar de uma demanda importante, cumprimentar os vereadores, quem está aqui presente nesse momento importante. E eu entendo, quando chegou do Executivo um projeto para nós, e nós estávamos aqui, o deputado Fernando, o deputado Vicente Caro Preso, veio, doutor, um projeto de 465 milhões para nós aportarmos em rodovias federais. E a gente, naquele momento, achou estranho, porque é sempre o pai que ajuda o filho, né? Não o filho ajudando o pai. Mas tudo bem. Veio a 280, no qual, como é que vai votar contra? Veio a 470, como é que vou votar contra? Votamos. E, ironia do destino, virei secretário de Estado de Infraestrutura. E agora esse dinheiro fez falta. Fez muita falta, doutor, muita. Porque nós temos 6 mil quilômetros de estradas, 5 mil pavimentadas e 1.000 a pavimentar. E foram encontrados com mais de 73% dessas rodovias em estado precários. E aí onde foi feita uma série de economia no governo, 665 milhões, mais 1,5 de financiamento aprovado por essa casa, o governador lançou o programa Estrada Boa. 2.165 milhões para a gente poder investir nas nossas estradas. Aí o governador saiu e foi lá atender os prefeitos, correto?
daquilo que o prefeito tinha da sua demanda na sua cidade. Nem tudo ele conseguia aportar, mas aquilo que ele assumiu de compromisso, rigorosamente nós estamos cumprindo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu entendo que nós estamos com crédito, tanto com o governo federal, o doutor representa a Procuradoria, como com a bancada, porque nós estamos falando 2006, 2015, 2017, e nós estamos lá no governo há 8 meses, como secretário. Então, não vai faltar, deputado Sargento Lima, o empenho, a dedicação, a vontade, e não é só do secretário, nós temos que valorizar pessoas que estão lá à frente desses processos, que estão nos representando lá na ponta, que conhecem realmente a realidade que foi começado lá atrás, teve um início, e nós só queremos ajudar. Mas nós vamos trabalhar dentro da nossa realidade, deputado Fernando, dentro daquilo que nós possamos entregar realmente. Nós recebemos agora mais de 101 pontos críticos no Estado, devido às fortes chuvas que nós tivemos. Gente, posso falar da Serra do Rio do Rastro. Ela foi totalmente interditada, é um cartão postal. E não estou falando só de Santa Catarina, é do Brasil e do mundo. E determinação do governador, nós fomos lá, abrimos meia pista para pelo menos ter passe para as pessoas poderem transitar. E assim nós fizemos no estado todo, porque a chuva não foi só no vale. A chuva foi no estado todo. Então, essa demanda de São Francisco, e ela não é só de São Francisco e de Itapoá, ela é do estado de Santa Catarina, ela é do Brasil. E nós só vamos, doutor Vicari, só vamos fazer que as coisas caminhem. Papel não tem perna. A gente tem que dar perna para o papel. E nós vamos trabalhar muito forte nisso, e nós não precisamos apontar culpado, nada disso. Nós só precisamos trabalhar. É isso que nós queremos. É determinação do nosso governador, Jorginho Melo, que a gente tire da frente os entraves. E que na prefeitura, que no governo estadual, federal, tudo é assim, é muito moroso. E nós temos que fazer que as coisas caminhem um pouquinho mais com celeridade. Porque as pessoas lá na ponta sabem o quão é importante aquela estrada. E sou de cidade do interior. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei. E se nós sairmos por aí pelo Estado, deputado Fernandes, vamos ver quantas coisas que foi prometido, não que foi assumido o compromisso, inclusive por nós, parlamentares que estavam naquela legislatura, que a gente agora não pode cumprir. Então, a gente não pode fazer isso. Nós temos que fazer aquilo que o governador legítimo pelo voto, é o governo do Estado, nos determinou, que a gente trabalhe com seriedade, que a gente faça as coisas caminhar, mas dentro daquilo que é as condições do governo do Estado. Então, da nossa parte, não é só o secretário falando, amanhã posso sair de lá e voltar aqui para a Assembleia, mas essas pessoas aqui, os técnicos, aqueles que estão lá na ponta, que sabem da realidade, vão continuar e dar seguimento a esse trabalho. Então, da nossa parte, tem total apoio para que a gente acelere o processo, que a gente possa, o mais rápido possível, dentro das economias, dentro daquilo que o governo do Estado pode aplicar nessa estrada, prefeito, que é importante não só para os 2 municípios, para o Estado, eu digo, e para o nosso Brasil. Obrigado, deputado Gerri. Passo a palavra ao deputado Sargento Lima, que chegou... Não, mas pode utilizar a palavra aí, deputado. Bom, primeiro ali, eu não quero me desculpar, mas justificar, né? A gente estava em sessão plenária ali, e a gente tinha assumido um compromisso lá junto com a atual presidência da casa. Esse assunto, aí a gente teve, eu não posso, de forma nenhuma, esconder isso, e se eu fizesse isso, eu estaria sendo injusto. É um assunto que é acompanhado tanto pelo deputado Sargento Lima, mas como pelo deputado Fernando Crelin, né, que veio nos causando muita angústia. Né? Por quê? Porque nós também, quando assumimos aqui em 2019, nós recebemos uma herança. E eu, de verdade, quem me conhece sabe que eu não dou muito valor para aquilo que aconteceu no passado, pelo fato do passado ser imutável. Né? Nós já chegamos ao absurdo de ser convidado ali, prefeito Godo,
para um almoço, do qual eu cheguei na frente dele ali e fui embora, porque o almoço era patrocinado por empreiteiras, ali, na Vila da Glória. Né? Peguei, fiz a volta, fui embora, fiz o que eu tinha que fazer naquele dia ali. E essa angústia ela acabou, tanto para mim como para o deputado Fernando, e agora com o deputado Maurício Peixe, deputado Matheus Cadorim, né? E para Vossa Excelência também, que participou de todo esse processo e acompanhou ali a nossa batalha, e também, de alguma forma, mesmo que indireta no mandato do senhor, no mandato passado, acompanhou toda essa movimentação. Né? Mas toda essa angústia acabou se transformando numa vontade de fazer algo mais. Nos serviu como um propelente para que aquilo ali fosse resolvido. Né? Tanto que nós levantamos as questões do empréstimo do Banco do Brasil, da forma que esse dinheiro acabou, uma parte dele retornando, né? Que era para ser para a utilização dessa obra, desses poucos quilômetros que ligam ali a Vila da Glória à cidade de Itapoá. Então, eu fico contente hoje de ver todos mobilizados, uma mobilização que a gente não conseguiu ver em outras épocas, né? Então, agora que a gente está vendo que se existe sim uma mobilização, eu me sinto mais tranquilo em me envolver no processo, porque, como o senhor mesmo disse, foram prometidos, né? Eu não fiz parte desse processo de prometer algo ali, até porque eu no meu entendimento, não seria realizado. Então, eu não coloquei a minha mão nisso aí, deputado Maurício Peixe, na época, né? Eu falei assim, olha, eu duvido muito que isso fique pronto, né? Ou que isso se alavanque para frente. Mas tudo bem. Como eu disse, quebra-se o retrovisor e toca-se para frente, né? E detalhe, e até aqueles que se empenharam é porque realmente foram compelidos a isso. A certeza era muito grande, né? Mas, enfim, eu gostaria muito de que essa situação aqui se repetisse em torno desse assunto, né? Que a gente conseguisse fazer mais reuniões. Nós estamos atravessando um momento muito difícil hoje, dia 31 de dezembro, vence, inclusive, o nosso prazo ali, nós temos uma viagem para Brasília, né, deputado Maurício Peixe, em relação às marginais ali da 101, né? 45 do segundo tempo, o relógio fechando, dia 31 encerra-se o prazo, né, para a gente poder tentar colocar algo novo nessa repactuação entre a NTT e a Arteres. Né, e todo esse problema de infraestrutura, eu acredito que agora a gente consiga dar respostas melhores. Por quê? Primeiro, porque a gente tem um governador que realmente trabalha com os dois pés no chão. E, com esses dois pés no chão, ele montou um secretariado muito competente. Tá? Então, para mim, foi um motivo de muita alegria, de felicidade, ver o Gerry Comper lá assumindo essa pasta, né? Porque o senhor construiu sua história aqui dentro, aqui, em pouco tempo, né? Como deputado, conseguiu pegar essa musculatura, né? Ficou hiperatrofiado aqui dentro e conseguiu mostrar que é um cara grande, forte, que tem capacidade de resolução, né? E todos os problemas que tem ali no entorno, ali, eu acredito que eles serão levados a cabo, como foi o pedido do governador. Primeiro, tira-se os obstáculos da frente, que eram muitos. Sabe, essa fábrica de obstáculo ela era produzida ali por uma vontade de aditivos de tempo, aditivos de dinheiro, e quanto mais se prolongava aquela agonia ali, mais obstáculos eram colocados justamente para poder promover aquilo que nós tanto lutamos contra. Tanto batalhamos para não ver mais acontecer no nosso Estado, né? Então, fico contente, quero parabenizar aí pela proposição, deputado Fernando, tá? Pela forma que vem conduzida a bancada do Norte, né? São inúmeros problemas que nós temos na nossa região, inúmeros, tá? Não são poucos. Minutos antes eu estava atendido aqui também, como o senhor disse, por essa maravilhosa equipe, estava no meu gabinete, a gente estava falando sobre a Serra Dona Francisca, né? Uma forma de tornar ali até um pouco mais barato, né? Eu digo que o básico bem feito se chama excelência. O básico bem feito é ótimo, não existe outra fórmula mágica, né? Então, eu só tenho que ficar agradecido mesmo, deputado Fernando, tá? Por nós termos conseguido, depois de 4 anos, abrir um espaço de uma bancada do Norte forte, muito bem representada por todos aqueles que fazem parte aqui, dá para ver a importância do tema, né? E continue contando comigo, tá? Mas sem gerar falsas expectativas a ninguém daquela região mais, porque o deputado é o para-choque das emoções de cada uma dessas pessoas. Tá? Termina-se a reunião, nós vamos lá. Eu frequento aquela região, eu pesco ali.
Eu estou sempre ali, né, deputado, o prefeito Guda, né? A gente está ali atrás do robalo perdido ali, sempre ali, né? O da foto. E a gente acaba recebendo como impacto isso aí, o para-choque somos nós, os deputados, tá? Para não gerar mais falsas expectativas. Obrigado, seria isso aí, deputado Fernando. Senhoras e senhores, nós estamos passando aí de 1h30 de reunião. Logicamente, a complexidade do tema nos leva a isso. Todos têm o direito à fala, todos têm que, alguns, expressar suas angústias. Isso é natural e faz parte. Mas nós precisamos ter um encaminhamento. Não adianta nós sairmos daqui, da reunião da Bancada do Norte, para dar uma entrevista, alguém vai perguntar ao deputado Maurício, e aí, como é que foi? Nem ele consegue responder, nem eu e ninguém daqui. A gente precisa ter um encaminhamento para a gente conseguir, ao menos, dar um retorno para a população, né, deputado Lima, que tanto espera. Para que a gente tenha um encaminhamento, o deputado Maurício pediu aqui para que quer fazer um questionamento, assim como o deputado Vicente também quer fazer um questionamento, eu gostaria de fazer um questionamento, e é muito breve, e esse questionamento talvez dará sentido ao encaminhamento feito. Ao doutor Tiago, de bate-pronto, doutor Tiago, o governo apresentando um acordo, né, apresentando uma proposta de acordo diferente do que foi feito no passado, de conversar, de dialogar e não acordar nada, ou não cumprir, já seria um avanço significativo e importante para que a gente voltasse o diálogo e pudesse ocorrer essa obra. Nós teríamos que, se for fazer um acordo, uma possibilidade de acordo, nós teríamos que dar também um prazo ao Estado. Não dá para a gente deixar um negócio muito aberto, porque esse acordo nunca vem. Então, se fosse possível também, doutor Vicari e deputado Gerri, secretário, fazer um estudo com a equipe técnica, Ednei, que possa fazer o estudo técnico e apresentar esse acordo ao doutor Tiago, nem que a gente tenha que fazer uma nova reunião da Bancada do Norte, extremamente de trabalho, porque senão a gente não vai caminhar. A gente vai chegar em 2035 aqui, vai ter outros deputados aqui falando sobre o mesmo tema. Talvez o Tiago já está numa esfera acima, né, na carreira, mas a gente não vai conseguir avançar. Tomara, né, Tiago? Tomara, né? Deputado Fernando, deputado só para complementar a sua fala, né? Perfeito, então, deputado Só para Maurício. complementar, porque era isso exatamente que eu ia falar. Você leu, não é nem ler meus pensamentos, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Mas só para poder, aí chega uma hora da reunião que a gente tem que dar encaminhamento, né? Dentro do que eu já escutei, Andréia, esse estudo que está sendo pedido é muito amplo. O Estado, doutor Vicari, não tem condições hoje de atender. E é isso que o deputado Fernando colocou. Para onde nós podemos ir? De que maneira vamos? Apresentar um estudo pode, apesar de o deputado Lino ter falado que o passado é imutável, mas tem um histórico que pode ser agora acertado, esse histórico, né, do que passou. E essa proposta que o deputado Fernando colocou que eu ia fazer, apresentar esse estudo, conversação de que podemos avançar, no que nós podemos agora apresentar. Esses vereadores que estão aqui, que já debateram nas suas câmaras de vereadores, debateram com a comunidade, estão ansiosos. E nós aqui, que representamos, né, a todos, e esse é papel do Estado nessa situação, porque a obra é do Estado, nós queremos arrumar uma saída. Precisamos arrumar até para dar uma satisfação. Então era isso que eu queria contribuir, deputado Fernando. Perfeito. Só pegando um gancho aqui, se nós não tivermos as respostas, as cobranças existirão. Vereadores, vocês serão cobrados, os deputados serão cobrados. Então que a gente possa realmente, deputado Maurício, efetivar isso, ter um encaminhamento para isso. E eu acho que vai ser um alívio para todos, né, que não aguentam mais essa angústia da Costa do Encanto. Prefeito Godofredo? Digamos assim, encerrar minha participação, praticamente. O doutor Tiago falou sobre uma questão muito importante que nós levantamos lá no início da nossa gestão, sobre a possibilidade de fracionar esse licenciamento ambiental, se restringir à nossa região. No nosso caso, até que fosse do nosso município, nós assumiríamos esse compromisso, né? Então, agora, segundo me consta, no termo de referência que está sendo elaborado aí, existe essa possibilidade, doutor Tiago, de nós fazermos o licenciamento do nosso trecho, né? Aí, com o nosso licenciamento, com a possibilidade de retomar as obras. Queria só ponderar aqui que a Secretaria não disse
que não tem condições de realizar o estudo hoje, né? Também no processo, a posição do Estado tem sido de que ele está pronto para fazer a contratação dos estudos. Então, a gente está num ponto, enfim, como eu comentei, né, o caminho foi longo, mas a gente está bem perto do fim. Em nenhum momento o Estado foi ao processo dizer que não tem condições de realizar o estudo. Do total. Esse ECA é um termo de referência que diz respeito ao cumprimento integral da decisão. Então, agora, o fundamento da ação é o fracionamento do licenciamento. Então, se a gente pegar a decisão que falou, não pode fracionar o licenciamento, e aí a gente chega aqui e fala assim, vamos fracionar o licenciamento, o que a gente está fazendo? A gente está descumprindo a decisão. Então, a gente fica sempre rodando em círculo. Doutor Tiago, então, só para o senhor entender, o deputado Maurício até frisou aqui, é extremamente importante, por isso que é importante essa reunião. O senhor agora, para nós é um fato novo, quando o senhor diz que o Estado, né, deputado Lima, o Estado nunca disse que não tinha a possibilidade de fazer o total. Mas, para nós, informalmente, o Estado sempre disse que não faria porque não teria condições. Então, aí que está, muitas vezes, por isso a importância de todos estarem na mesma mesa, para que o Estado possa apresentar a não possibilidade e apresentar uma proposta de execução de um formato diferenciado. Mas se o Estado for fazer aliás, todo o trecho vai ter uma demora muito grande. E sempre que a gente foi... A questão desse estudo não é, assim, em nenhuma hipótese, né? Isso vai fazer se o estudo for contratado, ele não é um estudo que tenha uma demora significativa em relação a esses 8 anos em que nós estamos aguardando. Agora, se é uma questão de recurso, né, eu não sei, até o secretário comentou que existe uma série de recursos orçamentários de financiamento para as obras da secretaria, mas, além disso, né, sempre que nós conversamos sobre acordos, sempre eu mesmo coloquei para as equipes do DEINFRA na época, da secretaria, que esse acordo que estava sendo feito, ele seria mais caro do que o cumprimento da decisão, porque seriam assumidas obrigações a mais. Quer dizer, o estudo, de qualquer forma, seria feito depois, e haveria ainda outras medidas que seriam feitas para liberar a complementação da obra antes da realização do ECA. Então, sempre falo assim, vocês estão cientes de que vai ficar, quando a gente discutiu a realização de uma avaliação ambiental estratégica e de uma complementação efetiva desse projeto, que era algo que estava no plano das ideias, mas que não estava em papel nenhum, eu coloquei, isso é mais caro do que fazer o ECA. E o Estado falou, não, mas a gente quer fazer. Legal, então vamos botar isso no papel e assinar o acordo. E essa parte é que nunca aconteceu. Né? Então, enfim. Deputado Vicente? Eu tenho que... Sou obrigado a relembrar algumas coisas. Né? Desde o ano passado, ou retrasado, quando a gente começou a se dedicar, a mergulhar nessa questão, uma coisa, doutor Márcio Vicari, a mudança constante de procuradores responsáveis pelo caso, sabe? Isso prejudicou muito mesmo. Né? Inicialmente, eu acho que ficou o doutor Douglas, que era da saúde, se não me engano, né? E foi mudando, quer dizer, ninguém incorpora essa ação. E pela extensão em tempo de que isso está dentro ali da Procuradoria, isso sofre uma solução de continuidade. Esse é o problema. Né? Acho que tem que mergulhar de vez, determinar, saber quem é quem no processo, para daí, porque assim, com todo respeito, né? Eu li manifestação de que o Estado não queria fazer tudo. Eu li o processo, está aqui o meu procurador, o advogado que viu e reviu 500 vezes esse processo ali, que é o doutor Canella. Né? Então, e também é bom que as pessoas saibam, que os vereadores saibam, que os prefeitos saibam. Quem leva muitas vezes a culpa são os deputados. Mas o problema tem que ser resolvido com a Justiça e com o Poder Executivo. Né? Nós somos a peça
as peças onde que mais dói o calo, porque eu já participei lá de movimentação popular da Associação de Moradores, né? E assim, né? E tal, eles não tinham quem acusar, era você no meio, né? E então, que fique bem claro, as pessoas que estão aqui, que nós estamos tentando resolver um problema que não é específico nosso, mas nós somos parte dos interessados. Por isso está acontecendo essa reunião. Nós queremos que se resolva isso e que se entenda a Procuradoria do Estado com o Ministério Público Federal para a gente definitivamente, né, ver quais são os pontos de convergência e os que não forem de convergência que se cumpra a determinação judicial. É isso. Não tem, é como eu falei. Ah, não vou cumprir no juiz. Como não vai? Então acaba o Poder Judiciário, não pode, né? Mas essa reunião está sendo boa por causa disso, né? Mas teve um momento que o Estado, não foi esse ano, foi no ano, né, no outro ano retrasado e no ano passado, que disseram que fica impossível de cumprir o que a Justiça mandou, né? Então, só queria dizer isso, né? E que a gente peça empenho de todos as instituições aqui envolvidas. Estamos caminhando para o final da reunião. O procurador Tiago e depois André. Só para fazer um esclarecimento, né, deputado? É claro que, até como eu falei ao longo, né, da minha fala inicial ali, claro que o Estado, enfim, eu acho que em alguns momentos não teve uma vontade, vamos dizer, efetiva de fazer as coisas acontecerem, e também no processo, né, falou, não, a gente entende que não deve fazer assim, que isso aqui não deve ser compreendido pelo estudo. Teve uma série de resistências e a gente fez uma série de discussões, mas o que eu estou falando assim é que no atual momento, no processo, né, o que tem lá é a apresentação de um termo de referência que, vamos dizer assim, está dentro do que foi debatido entre as partes, a gente, né, excluiu algumas coisas, o Estado inseriu outras, tem um termo de referência pronto lá, e aí eu não consigo imaginar que o Estado não tenha condições de realizar aquele estudo, porque é uma contratação que dentro de um escopo de uma obra dessa, ou mesmo de um orçamento de uma Secretaria de Infraestrutura, é um estudo ambiental comum, que é uma coisa que o Estado faz em diversas ocasiões, não é algo que esteja fora da realidade do Estado, né? Então, o cumprimento da decisão, enfim, as divergências estão, né, assim, de 99,9% sanadas, né? E, enfim, o termo de referência está ali, está contemplando o atendimento integral da decisão, enfim, está bem encaminhado, né? Então, o que o Estado colocou na última referência, na última manifestação, não teve essa postura de que a gente não tem condições de realizar isso. Ele botou, esse é o termo de referência, né? Se tiver liberado, vamos contratar. Então, essa é a minha expectativa a partir também do momento do processo como está, né? Então, só para a Andréia, para a gente finalizar, eu não quero entender que o Estado tenha feito um termo de referência para ganhar tempo, né? Até seria, né? Mas eu estou entendendo isso, que botou um termo de referência no processo para ganhar tempo, para dizer, nós estamos caminhando, mas a gente nunca vai executar, mas a gente está ganhando tempo. Então, isso é uma situação desconfortável. O que eu pediria para a gente encaminhar mesmo? Doutor Vicari, deputado secretário GR. Uma solução técnica. Quero ver se é possível. Até agora nós conversamos só em questões jurídicas. Uma solução técnica, né, que nós estamos estudando já há algum tempo, só ainda não levamos adiante esperando uma solução, essa solução jurídica. Tá? Existe um produto hoje, um líquido, que você solidifica o solo. Tá? Você usa o material existente naquela estrada. Escarifica 30 centímetros, 40 centímetros, asperja esse produto líquido, você passa um rolo pé de carneiro, passa a patrola, depois passa o rolo compactador. Você tem um pavimento rígido aí, mais do que um pavimento asfáltico. Queria saber, e vai ficar a cor natural, mas só que não teria mais buraco e nem lama. É possível fazer isso?
Prefeito, o senhor está perguntando para mim? Não, é porque, assim, se o senhor perguntasse alguma questão legal, eu ia pedir um prazo para eu me manifestar. Mas como é uma questão técnica, o senhor está pedindo praticamente uma licença ambiental para aplicar uma solução lá na estrada, eu vou ter que chamar os universitários, porque eu não tenho a menor condição Fernando, de responder. Nem, vamos propor aí um termo de ajuste técnico aí para dar celeridade nesse lá. estudo aí. Prefeito, eu acho que essa questão... Botar um cronograma. Tudo isso é possível a partir do momento de uma apresentação de uma possibilidade de um acordo ao Ministério Público. Vai apresentar uma possibilidade de acordo, o Ministério Público faz análise e nós temos que dar um prazo para isso. André, só para a gente então finalizar, pode... E aí depois o Sargento Lima pediu a palavra. Na realidade, deputados, né, prefeitos, eu acho que assim, ó, nós estamos tornando esse assunto redundante. Porque assim, ó, eu acho que todo esse estudo que vai ser contratado já foi feito. Só que o Ministério Público criou um processo de um projeto único, que pelo Estado foi contratado fracionado. A gente formou o projeto Costa do Encanto, com os 130 quilômetros, tinha hidrovia, tinha ligações, vocês conhecem o projeto, certo? Só que assim, ó, o projeto foi contratado fracionado. Trecho, Gibraltar Estaleiro, Laranjeiras, Ervino, foi tudo assim, ó, o projeto ia sendo desenvolvido, ia sendo feito o licenciamento ambiental, ia sendo executado. Ele não foi um projeto único. Então, ele não pode ser tratado como único, gente. Então, assim, ó, todo o estudo ambiental prévio, o que era exigido na LAI, na LAP, isso aí foi tudo feito. A gente tinha um contrato de controle ambiental, que era uma empresa chamada OAP, que ela tinha todos os profissionais, apresentava todos os relatórios mensais, isso era encaminhado para a Fátima todo mês, junto com as medições. O nosso pessoal do meio ambiente conferia, vinha fazer inspeção. Então, assim, ó, era muito rígido. Então, assim, ó, eu acho que o estudo que a gente vai fazer já foi feito. Então, assim, ó, é como o prefeito falou, hoje, se a gente fizer estudo fracionado de novo, nós vamos estar fazendo exatamente o que nós já tínhamos. Então, assim, ó, eu acho que o processo foi tratado como um projeto único, e esse projeto nem existe. Existem trechos feitos e vias municipais, né? Tem projeto, por exemplo, da Praia Grande, que nem está pronto ainda. Ele está no projeto Costa do Encanto, mas o projeto de pavimentação, de tudo, nem existe. Então, assim, ó, como é que nós vamos fazer um estudo de controle ambiental de um projeto que nem existe? Existe a possibilidade desse fracionamento? É como eu falei, o fundamento da ação e da decisão foi a impossibilidade desse fracionamento. Então, quando esse estudo foi feito de forma fracionada, ele foi realizado, o tipo de estudo que foi realizado foi um tipo de estudo de uma complexidade inferior, né? Então, embora uma série de dados já tenham sido produzidos há 15, 20 anos atrás, né, esses dados, sim, podem ser aproveitados pela equipe que vai fazer o novo estudo, mas o novo estudo não é uma soma dos estudos fracionados realizados, né? E aí, enfim, se entende que é uma soma, desculpa, mas o entendimento está errado. Acredito que o órgão ambiental não vai aceitar isso, nós também não vamos e o tribunal também não vai, né? Então, enfim, essa é a questão. Deputado Sargento Lima? Primeiro aqui, fazer justiça, eu não acabei citando o deputado Vicente Caro Preso, o doutor Vicente Caro Preso, grande parceiro, também esteve presente lá em algumas reuniões ali, até com manifestações populares, né, como Daniel na Cova dos Leões ali, né, a gente acompanhou aí no ano retrasado, todo mundo passou por essa, né, então eu quero até fazer justiça quanto a isso também. E, presidente, por isso que eu estou pedindo para o senhor ali realmente o encaminhamento de uma próxima data, porque se houver a discussão, né, se o Ministério Público não aceitará ou não, é preciso que seja feita a proposta, que seja procurado, que ele seja incitado a se manifestar, né? Então, senão a gente vai estar de novo voltando ali a questão. O entrechoque de opinião de vocês ali é válido, até para poder gerar resultado, porém o resultado final ali que os prefeitos esperam aqui, né, e os munícipes também. Então, eu gostaria ali de que o senhor pudesse pedir o encaminhamento, até porque daqui a pouco nós temos matérias de plenário e sessão ali. Obrigado, presidente. Então, deputado Sargento Lima, é justamente isso que estávamos conversando agora.
logicamente, todos tinham que falar e todos tinham as suas angústias. Isso é necessário, a gente precisava em algum momento. São muitos anos colocados em menos de 2 horas, né? Só que o encaminhamento, doutor Vicari e secretário Gerri, eu pediria ao Estado, quem sabe, um prazo de 30 dias para convocarmos uma nova reunião da Bancada do Norte, um prazo de 30 dias para que possa, 2 situações, ou apresentar uma possibilidade de um acordo com o Ministério Público, ou dar continuidade àquilo que já está na ação. Não, vou continuar. Ou né, eu acho que seriam os 2 caminhos. Ou o Estado decide, vou continuar, vou tocar, e vai ser de uma forma gradativa, não tem problema, ou tem uma possibilidade de acordo, talvez que o recurso será muito mais baixo, porque quando a gente fala em recurso, Godo, o que você já colocou de material, de diesel, de tudo que é de caminhão-pipa, já pagaria 2 vezes aquela obra. Essa é a verdade nesses últimos anos. Então, que a gente possa, se vocês têm a possibilidade, em 30 dias, nos apresentar, e quem sabe apresentar antes para o Ministério Público, e fazermos daqui a 30 dias uma reunião da Bancada do Norte, e com uma resposta. Ou a gente toca do jeito que está, ou tem um acordo. Poderia ser, procurador? De minha parte, já declaro, reitero o que havia afirmado, eu até procurarei pessoalmente, doutor Tiago, não há problema nenhum da nossa parte, né? Claro que depois nós vamos ter que ver se há pontos de encontro ou não das posições de cada um. Mas faz parte, mas eu acho que é um avanço, é um começo, né? Deputado Gerri, sem problema. Procurador Tiago, poderia ser assim? Então, já... Deputado Vicente? É assim, com a demonstração de empenho pessoal do nosso procurador-geral, eu acho que as coisas tornam-se mais fáceis de se resolver e ficar visualizada. Porque é uma questão de entendimento de palavras e botar no papel. Chega, entende? Fica um falando ali, mas a questão é definir no papel o que tem que ser feito e o que tem que ser cumprido e pronto. Né? Então, 30 dias ou 60 dias, não interessa, mas tem que sair a decisão. Então, faremos o seguinte, no final do mês, hoje, dia 25, nós faríamos a próxima reunião. Só estamos fazendo um ajuste de questão de agendas, porque tem um congresso também que alguns deputados podem estar fora. Então, faríamos isso ou no final de novembro, ou agora já na primeira semana de dezembro, e a gente vai informar todos os senhores para que a gente faça ou agora 28 de novembro, ou já na primeira semana de dezembro. Sem problema, informaríamos. Então, seria isso. Teremos um encaminhamento aí para que 30 dias o Estado possa fazer uma apresentação.